Bem-vindas e bem-vindos ao Age Free Road, podcast onde a gente não apenas combate o preconceito praticado contra todas as idades, mas também propõe novos jeitos de viver, trabalhar e construir juntos um futuro mais justo, mais diverso e mais humano para todas as pessoas. Neste episódio, a gente recebe uma dupla que, além do mesmo DNA, compartilha também o CNPJ e a paixão por comunicação e comunidades com propósito. Luiz Cláudio Alan, jornalista com alma de RP, LinkedIn Top Voice, criador da People to Biz e do conceito Human to Human, um dos maiores especialistas em personal branding do Brasil. E sua filha, Isabela Alan, CEO da Mitim, entusiasta e especialista em conexões humanas e uma das vozes mais potentes da nova geração de influenciadores de negócios. Os dois se juntam a mim para uma conversa sobre reputação, influência e, claro, sobre os encontros e desencontros de gerações que empreendem lado a lado. Será que é possível construir juntos sem perder a individualidade? Como se equilibra afeto e performance? E o que realmente importa quando se trata de deixar uma marca não só nos algoritmos, mas nas pessoas? Bem, vem com a gente para mais esse mergulho intergeracional. Meus queridos Luiz Cláudio e Isa, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Vai ser uma delícia trocar essas figurinhas aí contigo, um amigo de longa data e uma filha há 25 anos, né? Desde que nasceu. E a filha, acho que vai ser desafiador, mas vai ser delicioso. A expectativa é muito boa. Obrigado pelo convite. Legal, Isa, bem-vinda também. Obrigada também, Fábio. É sempre uma alegria e uma delícia estar em contato com meu pai e com outras pessoas que possam aí ajudar a gente, inclusive ter conversas que são significativas, né? Porque, é claro, a gente já percebe aí no dia a dia de trabalho que às vezes a gente fala muito de trabalho e falta tempo para se conectar de verdade. Aqui a ideia é essas duas coisas acontecerem mesmo, né? E para começar, acho que eu estou curioso, né? Queria saber como é que foi o momento em que vocês dois perceberam que poderiam ou deveriam trabalhar juntos. Eu gostaria que você começasse a responder, então, Isa. Qual foi o insight ou o momento que isso acabou acontecendo? Bom, Fábio, desde que eu era adolescente, o Luiz sempre falava que eu escrevia melhor do que muito jornalista formado. Então, a vocação para a comunicação sempre foi muito próxima, muito presente. Então, logo que eu me formei ali no ensino médio, e eu não estava muito à vontade de começar uma faculdade, estabelecer um compromisso ali realmente de muitos anos, e isso já mostra um pouco da minha veia da geração Z, né? Ele me colocou, me incentivou a estar em cursos livres, principalmente da Belas Artes, da Faculdade Casper Líbero, ali na área de comunicação, redes sociais, jornalismo e assim por diante. Então, a gente ali, depois de 6 meses de alguns cursos, mais de 12 cursos feitos, ele percebeu que era um momento que realmente já era propício para a gente iniciar alguns trabalhos juntos. E como é que, assim, o que mais surpreendeu um no outro, ao dividirem não só o DNA, mas também o negócio, né? Porque vocês já se conheciam na relação pai e filha, mas não se conheciam numa relação de sociedade, de trabalhar. Luiz, se você quiser começar trazendo também um pouquinho o que te surpreendeu nessa redescoberta, né, numa relação diferente com a sua filha, depois eu quero ouvir a Isa também. O que me surpreendeu é o quanto eu podia aprender e continuo aprendendo com ela, né? E aí vem essa questão intergeracional. Bom, eu comecei a trabalhar muito jovem, me formei já logo que saí do ensino médio, diferente da Isa, engatei já na faculdade de jornalismo, e já empreendo, tenho a minha agência, as minhas agências, comecei a Forchon, que é a minha agência de RP, assessoria de imprensa, em 2001, portanto há 24 anos, e sempre tive que lidar com pessoas mais jovens, na medida em que eu fui evoluindo na carreira e ocupando posições de liderança. Mas eu nunca tinha trabalhado com alguém talvez tão jovem quanto a Isa, alguém da geração Z. E eles vêm com outro drive, né? Eles vêm com uma outra visão de mundo, com outro propósito, que em alguns momentos conflita muito com o que a nossa geração, minha e tua, Fábio, como a gente foi preparado para a vida, né? A gente foi muito preparado para o sucesso, para a performance, para construir patrimônio, para trabalhar 24/7,
para não ter hora para a família, para o lazer, né? E eu comecei a aprender com a Isa que não precisa ser bem assim, né? A gente pode trabalhar com mais alegria, com mais tranquilidade, depositando uma energia mais positiva, sem tanto estresse. Não quer dizer que eu tenha mudado, que ela tenha me transformado, eu ainda sou bastante assim, mas é muito bacana como ela me trouxe essa possibilidade de ter um novo olhar para o mundo corporativo e aprender com ela todos os dias que pode ser diferente. Então, acho que isso foi o que mais me surpreendeu, né? E também me surpreendeu muito um talento, talvez seja um talento nato aí, né? Filha de peixinho né? Que é o talento nato dela para comunicação, para escrita, para oratória e para tudo isso, né? E ela tem também, só para fechar, outros skills assim que são muito complementares e que não necessariamente eu tenho, que eu não tenho como DNA. Ela é uma profissional muito planejada, organizada, né, e que sabe, gosta de trabalhar de uma forma mais organizada e mais planejada. E eu sempre fui um cara que eu me atirava na piscina sem boia, sem saber nadar, e sempre mais atirado. Ela não, ela gosta das coisas mais cadenciadas e mais organizadas, então também me trouxe muito desse aprendizado de que a gente pode trabalhar de forma mais organizada, mais planejada e mais estruturada. Então foi uma liga muito bacana. Legal. E vocês, o que surpreendeu aí, trabalhando não só com uma pessoa que é de uma geração completamente distinta da sua, e como o Luiz falou, que aprendeu uma forma muito diferente na relação a se relacionar com o trabalho, mas além disso é seu pai, né? Que surpreendeu nessa relação aí de trabalho também. Eu acredito, Fábio, que foi justamente o quanto aí num caminho um pouco oposto ao Luiz, né? Como eu sempre fui uma pessoa mais do... A gente diz, né, que a geração Z é nem-nem, né? Não é que a gente é nem-nem, é que a gente quer perceber que as coisas realmente fazem sentido, que realmente tem um propósito naquilo que a gente está fazendo, por exemplo, né? Então, eu tinha sempre muita dificuldade de ter uma certa disciplina, tenho até hoje, às vezes, ele diz que sou muito planejada, muito organizada, mas eu tenho fases, né? Eu tenho picos. Além de tudo, eu tenho transtorno de personalidade borderline, né? Então, tudo é muito extremo para mim, né? Aí a gente entra até nas neurodivergências, que no seu episódio da Letícia, inclusive, eu me identifiquei muito, né? Uhum. E eu diria que é engraçado como justamente o trabalho acabou se tornando um meio para a gente reconstruir uma relação que, na adolescência, acabou por muitas vezes sendo denegrida por algumas questões que a gente foi vivendo, né? Luiz, ele, de fato, né, sempre foi um cara, assim, que também, pelas motivações dele, pela história dele, ele tinha um certo distanciamento emocional, pelo menos de onde eu vinha, de onde eu sentia, né? E eu, por conta disso, acredito que desenvolvi uma certa rebeldia, uma certa teimosia, o bom e velho, né? Namorar o cara rockstar para provocar o pai, né? Aquela coisa assim. A gente acabou, né, ficando numa relação aí que foi machucada ao longo dos anos da minha adolescência, né? Uhum. E com a chegada da vida adulta e a nossa proximidade através do trabalho, acaba que a gente tem um dia a dia, né, uma convivência, está sempre ali trocando, e isso foi ajudando a gente a se aproximar, e eu senti até um reconhecimento dele, que talvez eu não sentia muito antes na minha adolescência, né, e cada um tem as suas motivações, tem o seu jeito, e a gente entende, e eu pude, inclusive, e aos poucos mostrando para ele, assim como a questão de que o trabalho não é tudo, digamos assim, né, e de que a gente precisa, sim, viver também, mas que, de fato, a gente podia ter um emocional mais aberto um ao outro, né. Eu lembro muito de uma das imersões, cursos e etc. que eu fiz nesse período de 2019, que foi quando eu iniciei os trabalhos com ele, né, que eu fui para um tal de Leader Training, e era para eu trabalhar, inclusive, a minha resiliência, né? Para eu trabalhar, inclusive, a minha raiva, né? Essa coisa toda e tudo mais. E muito importante, né? Sair da fase da adolescência para a vida adulta, percebendo, né, que muitas das coisas da adolescência já não faziam mais sentido, né? E quando eu voltei, eu dei um abraço nele, que depois ele comentou com o rapaz ali, o Ramush, que foi quem nos indicou ali, né, para o treinamento, que foi o abraço mais gostoso que ele já recebeu na vida, assim. E aí eu falei, quando eu soube, né, através do Ramush, eu falei não, né, mas eu
me dei conta realmente, né, de tipo, caramba, de fato, né, meu pai, antes de ser pai, é um ser humano, é um indivíduo, né, tem a própria história, tem o próprio histórico, tem o próprio contexto de vida, e tá tudo bem até aqui a gente ter tido algumas questões, né, vamos daqui para frente trabalhar em cima disso. Nossa, aproveitando então o momento de Ivan, já houve momentos em que esse afeto familiar atrapalhou, até ajudou, né? Pode ter ajudado nas decisões de negócio. Luiz, se você quiser começar aí, te jogo primeiro na fogueira, depois quando estiver mais baixa, a Isa pula. É claro que trabalhar com filha, pai, irmã, e eu, inclusive, temos uma organização social que foi fundada pelo meu pai, que é o Instituto Crescer. Meu pai hoje já está com 85 anos, já está mais aí de pijama, vamos dizer. Sempre foi um cara muito ativo, né? Minha irmã lidera o Instituto Crescer. Nunca é fácil você trabalhar em família. Eu já conversei com outros empresários que têm negócios familiares, e você também, como consultor, já deve ter trabalhado aí com várias empresas que têm negócios familiares, e realmente não é nada fácil, né? A gente conseguir separar ali, né, o que é o profissional do familiar é sempre desafiador. Então, lógico, há momentos em que a gente confunde as coisas, né? Mas, no momento seguinte, a gente lembra que a gente tem um negócio para tocar, que a gente tem boleto para pagar, que a gente tem folha de pagamento, que a gente tem impostos e que a gente precisa dar conta de tudo aquilo e que a gente precisa ter um olhar profissional, né, um olhar profissional e uma dedicação, uma entrega profissional para o negócio. E, por outro lado, eu acho que, assim, quando se tem uma boa relação que a gente vem construindo de pai e filha, né, desde que a gente começou a trabalhar juntos, o afeto também é um anabolizante, né, para o dia a dia do trabalho. É gostoso trabalhar com quem você ama, com quem você compartilha do mesmo DNA, né? Traz também esse conforto de estar trabalhando com alguém que você tem uma relação de afeto. Agora, evidentemente, como eu já disse, há momentos em que as coisas se confundem e a gente precisa ficar atento para que esses momentos não virem uma rotina e não impactem o dia a dia da nossa relação e do trabalho. De fato, é muito disso que o Luiz falou e muito mais, né? Inclusive, eu percebo que no início da nossa trajetória juntos, em carreira, em trabalho, eu sempre digo que eu tinha muita dificuldade realmente de separar o meu mérito próprio como profissional, como indivíduo, do ser a filha do chefe, né? E aí vem, então, uma síndrome da impostora, né? Que, por consequência, muitas das vezes nos trava, né? Muitas das vezes nos coloca num lugar realmente de pensar, será que eu mereço mesmo? Será que eu sou boa mesmo nisso que eu estou fazendo? E aí você se vê em momentos de uma certa depressão mesmo, né? De uma certa apatia, de uma certa dificuldade de tocar as coisas como elas devem ser feitas, né? Mas, em contrapartida, justamente por haver esse afeto, Luiz, isso é uma coisa que, inclusive, eu sinto que a gente construiu junto também, quando a gente fala, de novo, né, dessa questão do emocional, ele foi aprendendo a lidar comigo e a perceber como que ele poderia me fazer voltar para o jogo, né? Trazer ali um reconhecimento que não era só de, por ser meu pai, mas sim por ser também, até então, meu patrão, hoje meu sócio, né? Então, e por ter esse afeto, por acabar trazendo uma empatia, por ter um diálogo realmente muito aberto e ter paciência com os meus processos, que antes, claro, né, também é uma coisa que foi se construindo, eu acredito que isso vai facilitando muito o meu retorno, né, diminuindo aí a duração desses períodos, né. E o Luiz já falou alguns aspectos que vocês são diferentes, né? Ele colocou aí, Luiz, que você se atira mais, se joga mais, e a Isa, né, foca mais no planejamento, a organização, né? O que mais vocês aprenderam, né, nessa convivência que vocês pensam diferente mesmo, assim, que vocês são, não vou falar opostos, porque eu sempre imagino o diferente como algo complementar, algo que eu não tenho, mas que vocês observam que é bem diferente, como é que vocês lidam com esse diferente no dia a dia? Porque eu sempre costumo dizer, nos meus trabalhos também como consultor, nos workshops, que a coisa mais incrível que tem para produzir algo novo é o diferente. E é a coisa mais difícil também, né? Porque quando vem o diferente que você não entende, porque você não tem aquilo como a sua preferência ou a sua característica mais usual, você às vezes não entende, te ameaça,
eu fico muito preocupado sempre, muito ansioso com as questões de deadline, né, que estou sempre ali em cima, e eu não gerencio só, né, não trabalho hoje, só com a Isa, tem um time na agência que eu trabalho, com outras pessoas, então eu não tenho só a Isa para dar conta, né, a Isa tem uma relação mais direta no dia a dia comigo, eu tenho uma relação com N outras pessoas, então a minha noção de deadline, a minha noção de tempo, geralmente é muito diferente da dela, eu quero sempre as coisas meio que para ontem, e ela sempre negocia muito bem isso, e eu aprendi a negociar isso com ela. Então, quando eu peço alguma coisa, ou né, alinho com ela alguma demanda, ela sempre ela fala, tá ok, para quando você quer isso? Eu falo, pode ser para ontem? Ela fala, pode ser para daqui 3 dias? E eu fui aprendendo a respirar e falar, tá bom, desde que você me entregue daqui a 3 dias, desde que a gente consiga fechar isso daqui a 3 dias, tá ok, vamos dar o tempo dela, né, também de realizar as coisas. O tempo dela é diferente do meu tempo. E isso também me traz um aprendizado de que é preciso dar tempo ao tempo. Né? O líder, ele está sempre muito ansioso, e é também muito característico da nossa geração, né? Essa ansiedade, essa falta de sono, essa preocupação, querer tudo para ontem, né? Querer tudo com excelência, etc. E ela me ensinou muito de que pode ser diferente, que a gente pode trabalhar de forma mais organizada, planejada, com prazos mais flexíveis, né? Desde que aquele prazo efetivamente não comprometa o resultado, a entrega. Então, acho que essa é uma diferença, a forma como eu encaro o mundo e como ela encara o mundo, né? A minha noção de deadline é muito diferente da dela. Acho que esse é um ponto que me chama mais a atenção, assim, entre as nossas diferenças. Interessante. Isa, mais algum além desse? Aliás, você concorda com esse primeiro? Concordo 100%, e fico feliz de que realmente eu tenho conseguido expressar esse ponto, e até para a questão dos eventos, por exemplo, eu já deixei claro para ele, né, Luiz, não dá para fazer evento em 3 semanas, a gente precisa de pelo menos 4, pelo menos um mês, né, de antecedência, para convidar as pessoas, para as pessoas se programarem, né, mas, além disso, eu também percebo uma questão que, inclusive, é de fato, e já foi, né, uma questão muito grande na nossa relação, é a diferença entre exposição, né, e ser autêntico, vamos dizer assim, né, porque eu sempre fui uma pessoa muito que, eu acho que também, né, talvez um pouco da minha geração, acreditava que não, a gente tem que ser 100% a gente em todos os espaços que a gente está, e falar tudo que faz sentido para a gente, e se expor mesmo, dar a cara a tapa, quem gostar da gente gostou, quem não gostou, não gostou, a gente segue em frente com quem realmente faz sentido, vamos dizer assim, né. E não, né, ele foi também, ao longo dos anos, né, me mostrando que, olha, de fato, né, nem todo mundo precisa conhecer da sua intimidade, nem todo mundo precisa te conhecer 100%, nem todo mundo precisa gostar de você 100%, né, às vezes é uma questão ali de manejar, né, as relações, ver, né, o temperamento de cada uma, o nível de cada uma, e saber, né, quais que são os espaços que vale a pena e que não vale ser, né, 100%, vamos dizer assim, né. Então, isso eu acredito que também vinha muito, né, da questão da rebeldia, da teimosia, da coisa da adolescência, né, de querer, porque querer ser vista, né, ser validada também de alguma forma, e aos poucos eu fui percebendo que eu não precisava disso, não preciso que todo mundo que está à minha volta me valide, eu mesmo posso me validar, as pessoas à minha volta que fazem sentido, que realmente são próximas a mim, podem me validar, e eu não preciso ser tão impulsiva nesse sentido, né? E aí você trouxe, então, já um tema que é super relevante, que é o tema do trabalho de vocês, a grande parte do trabalho que vocês fazem, que é a reputação, né? Você está trazendo exatamente como construir reputação. Se é toda a autenticidade do mundo, ou se também tem algum tipo de cuidado, né, com essa autenticidade, né, o que realmente eu exponho sobre a minha vida pessoal, sobre características pessoais, o que não. E acho que eu queria começar essa conversa justamente perguntando o que mudou na forma como a gente está construindo, como a gente constrói a reputação nos últimos anos, pelo menos aí nos últimos 5 anos, né? E talvez, Luiz, se você quiser também começar a trazer um pouco, né? Você é uma pessoa que trabalha muito no LinkedIn, já um dos pioneiros, né? É embaixador da Favicon, né? Que é uma empresa importante para medir a qualidade daquilo que é comunicado, né? Poder ranquear, identificar quem realmente está fazendo um trabalho que está engajando, que está transformando de alguma forma
as condições do mundo e sendo, de alguma forma, beneficiado com isso, através de seguidores, através de pessoas que estão acompanhando. Então, o que você sente que mudou na construção de reputação aí nos últimos anos? Fábio, eu acho que a grande virada de chave na construção da reputação, na forma como você hoje se coloca no mundo, na forma como você desenha a tua imagem pessoal, foi, sem dúvida nenhuma, o advento da internet e, na sequência, as redes sociais, né? A partir do momento que as redes sociais nasceram, cada um de nós teve a possibilidade de construir uma persona digital, né, de construir um avatar e de estar ali presente dentro de uma rede digital, né, se conectando, trocando ideias, se posicionando, se expondo, trazendo a tua visão de mundo, compartilhando teu conhecimento. Muita gente acaba, muitas vezes, se perdendo, né, nessa questão de como usar a rede social na gestão da tua imagem pessoal e na gestão da tua reputação, né? Então, a partir do momento em que você passa a ter a possibilidade de se conectar com pessoas e conhecer pessoas dentro do universo digital, isso abre um mundo infinito de possibilidades de conexões. Antigamente, antes das redes sociais, para você se conectar, você tinha que estar num evento, estar dentro de uma empresa, participar de uma reunião, participar de um congresso, participar de uma comitiva para algum país, enfim, você tinha que estar ali mais presente, era mais a tua persona em átomos, né, em carne e osso, que estava ali presente, se conectando e construindo a tua marca, a tua imagem pessoal e fazendo networking. Hoje você pode se conectar com alguém que está na Rússia, que está na China, que está na Índia, que está nos Estados Unidos, e conhecer e trocar com essas pessoas. E a partir do momento que a pessoa ingressa no teu perfil na rede social, é ali onde ela constrói uma primeira imagem, uma primeira percepção, e vem a máxima, né? A primeira imagem é a que fica, né? Sempre, né? Então, hoje a primeira imagem, ela vem das redes sociais, né? Então, hoje, se você vai contratar um profissional, se você está num processo de recrutamento e seleção, você é da área de RH, o velho currículo não está enterrado, você até usa o currículo como forma de se candidatar àquela vaga. Mas, invariavelmente, o recrutador, quem está fazendo a seleção, vai ingressar no teu perfil no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, para saber mais sobre você, para desvendar quem é você. E ali ele vai criar uma percepção a teu respeito. A mesma coisa se você vai contratar um serviço de uma pessoa, se você vai contratar uma empresa, quem é o CEO dessa empresa? Se eu vou trabalhar numa empresa, quem vai ser o meu chefe nessa empresa? E eu vou visitar o perfil dessa pessoa na rede social, né? Então, a rede social, ela foi incrível, porque ela trouxe essa possibilidade de você ativar e multiplicar, exponencializar o teu networking, tua rede de relacionamento, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que não sabem utilizar, ou que utilizam de uma forma criando uma superexposição, trazendo temáticas que são temáticas polêmicas, né, se posicionando de uma forma inadequada, isso também, por outro lado, compromete muito a sua reputação. Então, a gente teve recentemente um caso que foi algo inesperado, do casal lá no show, né, Do Coldplay. No Coldplay, e foi flagrado, né, no show, e aquilo, enfim, deu no que deu, né? Então, possivelmente essas pessoas vão ter muita dificuldade em se recolocar no mercado. Tudo passa, né? A gente nunca mais ouviu falar em bebê reborn. Graças a Deus, tem algumas coisas que a gente agradece, né? Agora a gente está na onda aí do morango do amor, né? Então tudo é muito fugaz. Muito fugaz, obrigado pela palavra, no mundo da internet. Então, da forma que vem, vai. Mas tem coisas que ficam. Tem coisas que ficam, né? Tem coisas que perduram e que podem comprometer a imagem e a reputação de uma pessoa para sempre. Então, sem dúvida nenhuma, essa digitalização do universo e essa loucura que a gente vive de estar 100% conectado 24/7 e acompanhando as pessoas, stalkeando as pessoas, isso mudou muito a forma como as pessoas lidam hoje com a sua reputação e com a sua imagem. E é isso que a gente faz na People to Biz, é ajudar as pessoas a potencializar a sua marca pessoal, a sua imagem, fazendo um trabalho estruturado, coordenado, organizado, que ajuda a gerar uma percepção positiva a respeito de quem você é, fortalece a tua autoridade, fortalece a tua reputação dentro do teu mercado, dentro do seu segmento de negócio,
faz com que você seja percebido como um especialista naquele mercado, produzindo um conteúdo, ajudando essas pessoas a produzir um conteúdo, a formatar uma persona que não é uma persona fake. Isso é importante que se diga, né? Esse é o grande erro que as pessoas cometem, quando elas criam uma persona no digital e quando você encontra essa persona no mundo real, elas não se conversam, são pessoas completamente diferentes, né? Isso é um grande erro que as pessoas cometem. Então, a gente parte de um diagnóstico de persona, um mergulho profundo naquela marca pessoal daquele executivo, daquela executiva, para a partir daí, a partir do conhecimento que a gente tem dessa pessoa, a gente desenhar uma estratégia de um planejamento, vamos dizer assim, de reputação a partir da produção de conteúdo e de criar conexões, de gerar conexões através das redes. Aí a gente está falando principalmente do LinkedIn, que é a rede que a gente atua de forma mais preponderante. Agora, tem muita gente, eu percebo muita gente se esforçando para construir uma marca pessoal e usando até de maneira, não vou chamar excessiva, mas de maneira não criteriosa as plataformas de inteligência artificial, aqueles textos que você fala, meu Deus do céu, será que a pessoa não percebe que não tem nada dela naquele texto, né? Assim, não coloca o molho dela naquele texto, ela simplesmente copia e cola, né? Então, como que, talvez aí, pedindo para você, dicas, ou como uma pessoa pode de verdade se diferenciar, né, nas redes sociais, talvez no LinkedIn, aí, que é uma rede de trabalho, de maneira que ela realmente construa uma marca pessoal que combine, né, performance, porque vai ter que ter engajamento, tem que ter seguidores, porque senão ela fala só para os amigos, né, que combine isso, mas também combine verdade e autenticidade, né, você fala, nossa, eu estou seguindo essa pessoa porque eu gosto dela, ela tem conteúdos legais, ela parece uma pessoa de verdade, né, o que você sente isso aqui que faz a diferença nessa hora de construir reputação, no mundo onde está todo mundo falando o tempo todo, produzindo o tempo todo, e muita gente produzindo de uma maneira muito, assim, muito, não sei se a palavra é fake, mas muito impessoal, né? Parece que eu estou conversando com um robô mesmo, não com uma pessoa. Fábio, esse é um excelente gancho, inclusive o Luiz ter trazido essa questão das personas fakes, né? Porque, de fato, o que eu ia trazer sobre a forma que eu enxergo que a reputação, a construção de reputação mudou nos últimos anos, é justamente nesse ponto, né? Infelizmente, as gerações anteriores, elas cresceram no modo de sobrevivência, né? E nesse modo de sobrevivência, elas acabaram construindo, ao longo dos anos, máscaras que não correspondem a quem elas verdadeiramente são, tentando se encaixar ali num padrãozinho, né, numa coisa do CEO, do executivo bem-sucedido, por exemplo, e acaba aí tendo uma escassez de autenticidade dela. Então, é justamente esse ponto que eu percebo que as pessoas estão percebendo o valor da autenticidade, né? Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu brinco que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque eu trabalho com influenciadores, mas eu sou uma pessoa que peco nessa questão de redes sociais, no sentido de ter ali uma constância de publicação, né, de comentários em outras postagens, né, é uma coisa meio que eu foco semana sim, semana não, na questão dos comentários, na questão da publicação, se eu publico 1 ou 2 vezes no mês, é muito, digamos assim, mas porque também eu acredito que existem maneiras e maneiras de alcançar a reputação, né, a rede social, ela é um dos modos, né, ela é um dos canais, e muitas das vezes as pessoas enxergam ela como um fim, e para mim não, ela é um meio, né? Ela é um meio em que eu me conecto com as pessoas ali, em que eu convido elas para estarem em eventos, e nos eventos, no olho, no calor humano, no pessoal, a gente se conecta de verdade e acaba construindo ali uma reputação que ela não é tão vista pelos holofotes, mas que ela vai sendo construída no pouco a pouco, né? Então, quando a gente fala de algoritmo, de performance, de fato, eu não sou essa pessoa que acredita que a gente tem que estar lá todo santo dia, né? Ajuda se você quer, de fato, né, alcançar mais rápido certos lugares, isso é fato, mas existem as pessoas que querem alcançar rápido e as pessoas que preferem ter um pouco mais de paz no processo, né? Eu sou do tipo que prefere ter um pouco mais de paz no processo. Então, eu foco mais nos bastidores e menos nas redes sociais, entendeu? E quando eu vou para a rede social, é realmente porque é uma coisa que faz sentido para mim trazer ali, né? Que tem o meu coração e a minha alma engajado naquilo, que é visceral, né? E isso evita que justamente eu caia na ladainha de só querer encher linguiça, né? De só querer dar checklist na planilha de conteúdos do mês, né?
Eu acredito, sim, que em um outro momento, né, conforme for me desenvolvendo ainda mais como profissional, for evoluindo, eu posso chegar num ponto de ter, sim, uma maior constância ali dentro, inclusive conforme a Meeting vai crescendo, a gente vai tendo mais eventos, a cada evento é um post, né, então, conforme a gente for tendo mais e mais eventos, isso também, consequentemente, aumenta a minha demanda por publicações, né. Mas eu acredito, sim, que é possível pensar mais numa maneira que a gente chama de slow content, né? E de não necessariamente se preocupar tanto com esse algoritmo e se preocupar mais em estar sendo verdadeiro, em estar sendo autêntico naquilo que você está se propondo. E aí é um ponto interessante, porque no último episódio nós entrevistamos 2 grandes influenciadores, o Ale Pelais e a Letícia Berger, né? Que juntos têm mais de 300 mil seguidores aí no LinkedIn, fora Instagram também, que eles têm muitos seguidores no Instagram. E uma característica dos dois, e que acho que que predomina ainda mais no Alê, é uma produção intensa de conteúdo, e uma produção extremamente profissional. Você vê que ele tem uma equipe junto com ele ali, né, o tempo todo, produziu conteúdo que eu considero de alta qualidade todos os dias, que é uma loucura. E eu não queria usar ele como régua, porque quando eu uso me dá até arrepio, né? Eu falo, estou muito longe, acho que a maior parte das pessoas está muito longe. Então, para aquela pessoa que não tem a bala que tem o Alê, e ainda não está na condição de contratar people to business, né? Ainda está numa fase, uma pessoa que está começando a usar o LinkedIn, principalmente, que eu quero trazer aqui mais o LinkedIn, porque a gente está sempre olhando o mundo do trabalho, mas está começando a usar o LinkedIn para construir uma marca pessoal, tudo mais. Que dica vocês dariam para quem está começando mesmo, assim, como é que começa isso? Coisas que são aquelas sutilezas e não estão exatamente nos tutoriais, né? São aprendizados de vocês. Ó, isso daqui ajuda, você fazer desse jeito ajuda, né? Porque eu acho que muita gente também quer construir sua reputação, seja empreendedor, seja executivo, né? Executiva, porque como você falou, Luiz, o currículo pode até ser um lugar que você tem que postar, um lugar que alguém pede, mas na real, na hora de saber quem você é, vai te stalkear nas redes. Se você está falando demais de política, se você está reclamando de empresa e tudo mais, vai te stalkear nas redes, vai atrás do que você tem postado mesmo. E o LinkedIn, certamente, quando a gente fala do mundo do trabalho, é o primeiro lugar onde as pessoas, no caso os recrutadores ou possíveis clientes, vão olhar, né? Que dicas, então, vocês dariam para essas pessoas? Vamos lá. Bom, a primeira dica é não use inteligência artificial. Pronto, você tão simples quanto, né? As pessoas querem conversar com pessoas, as pessoas não querem conversar com robôs. Um recrutador, ele não quer contratar um robô, ele quer contratar uma pessoa, ele quer contratar um ser humano. Então, acho que até você pode usar a inteligência artificial ao final do processo para lapidar aquilo que você está, para lapidar o teu currículo, para lapidar a forma como você se apresenta, por exemplo, ali no descritivo do sobre do LinkedIn, né? O sobre do LinkedIn é um espaço nobre hoje, ele subiu mais para o topo do teu perfil, antes ele ficava mais para baixo, hoje ele está com maior protagonismo ali, porque justamente as pessoas querem entrar no teu perfil para descobrir quem é o Fábio, quem é a Isabela, quem é o Luiz, né? E se elas entram no teu sobre e elas veem ali algo muito protocolar, curricular, né? Quase como se fosse um CV mesmo, né? Ah, sou formado em jornalismo na Metodista, trabalhei na agência tal, na agência tal, na agência tal, fiz isso, fiz aquilo. Sem contar a sua própria história, isso não gera uma conexão humana. É quase como se você fosse basicamente ali um algoritmo. É nas boas histórias que você construiu ao longo da tua vida, pessoal e profissional, que residem a sua essência. É lá que está a tua essência. Não na tua formação, não nas tuas hard skills, na tua soft... Não, está em quem você essencialmente é. Então, se você não tem uma empresa que possa te conduzir nesse processo, faça um exercício de autoconhecimento. Tudo começa no autoconhecimento. Quem é você? Como você chegou até aqui? O que te trouxe até aqui? Por que você decidiu seguir esse caminho? Com quem você já trabalhou? Onde você já trabalhou? Quais são suas grandes realizações? Se você tiver que escolher um momento da tua carreira, se tiver numa mesa de bar, sentado com teus amigos, e você tiver que contar um momento da tua carreira, qual momento você contaria? Provavelmente esse momento é o momento que mais traduz quem é você e que mais fala sobre você. Então, a partir dessa jornada de autoconhecimento,
você então consegue desenhar um planejamento de produção de conteúdo onde menos é mais, que é aí o que a Isa estava dizendo. Você não precisa postar todo dia. O importante é que quando você vá para a rede social, você traga algo que seja realmente relevante e autêntico, e que reflita quem é você, e que seja essencialmente você, e que ajude a lapidar a tua marca pessoal. Então, esse planejamento de conteúdo é importante também, essa é uma outra dica, que você defina uma temática central. Né? Se você é aquele cara que escreve sobre tudo, fala sobre tudo, o sabe tudo, isso não vai ajudar a construir você, a tua autoridade e a tua reputação, você como uma referência dentro de um universo e dentro de um mercado. E aí a pessoa não sabe exatamente o que você vende, quem é você, o que você oferta, que dor que você cura. Né? Então é importante também você ter, não precisa ser um único tema, pode ser um tema que tenha subtemas, mas é importante que você tenha um tema central. Comunicação, relações públicas, marca pessoal, influencer marketing, são todos temas, por exemplo, que eles são correlatos e que eu costumo trabalhar dentro do teu perfil. Eu queria aqui, sem nenhuma rasgação de seda, trazer um elogio ao conteúdo que você, Fábio, vem produzindo numa rede, que é uma rede que em princípio é uma rede social corporativa, de negócios, mas que você tem trazido temas extremamente humanos, como a morte. Você falou sobre a morte esses dias, né, de uma forma muito poética, né? Inclusive compartilhei, no momento que eu li, eu compartilhei imediatamente esse post com a Isa, que eu sei que ela gosta, e ela inclusive teve momentos dentro do LinkedIn que ela escreveu bastante dessa forma mais poética, mais crônica, né? E eu acho que isso cabe dentro do LinkedIn também, porque a gente precisa lidar com os temas humanos, os temas do dia a dia, e as pessoas estão prontas também para tratar, para ler, para escrever, para comentar, para dialogar sobre esses temas. Então, muita gente acha, não, eu preciso ter uma persona corporativa, eu preciso cuidar do meu CPF, mas sempre considerando que eu tenho um CNPJ. Sim, lógico, você não vai lá escrever bobagem, falar bobagem, né, tomar cuidado com temas que são polêmicos, né, mas temas extremamente humanos, como os que você tem trazido. Aí você estava falando também da tua relação aí com o teu São Bernardo, com o teu pet, né? Outro dia você escreveu sobre isso, né? Isso mostra muito sobre quem é você, para além do teu crachá, para além do teu CNPJ, para além da tua imagem corporativa, né? Então, a autenticidade é chave, mas tudo começa com autoconhecimento. Planeje o seu conteúdo e tenha uma recorrência, tenha uma constância. Isso é importante para que as pessoas te vejam, te percebam, se relacionem, se conectem com você. Mas isso não quer dizer que você precisa postar todo dia, que você precisa postar todo tempo. Isso não é uma obrigação. E se você quiser fazer como Alexandre Pelages, diz todo dia, com qualidade, também não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Vai precisar investir bastante. É isso aí. E já que eu fui citado aqui, então, no debate, então, eu tenho aqui uma réplica. Às vezes, a gente acredita que, né, eu estou falando, claro, de mim, mas que a nossa persona tem a ver com um conhecimento que a gente tem. Então, eu vou ser um especialista em algo e fico lá falando como se fosse um especialista. E quando eu vejo hoje o crescimento da inteligência artificial, essa pessoa que é especialista em conteúdo está meio ferrada, porque ela é facilmente suplantada. Então, acho que é muito legal quando você trouxe o tema tem a ver mais com a sua história, né? E na sua história você conseguir achar a sua diferença. Por exemplo, por que eu escrevo sobre liderança, sobre etarismo e sobre a morte? O que essas coisas têm em comum? Na verdade, eu quero ser sempre lembrado como alguém que provoca, mas com gentileza e delicadeza. Então, tudo que eu faço olha, essa pessoa provocou uma reflexão que eu precisava ter. Daí, na hora de ser contratado por uma organização, ela vai saber que ela precisa de uma pessoa que eventualmente provoque ela a ter reflexões que ela não consegue ter, mas de um lugar que não é na porrada. Por isso que eu, às vezes, uso poesia, e na organização, né, diálogo, jogos, dinâmicas, mas você vê que é tudo a mesma coisa. Então é interessante que eu acredito que você pode falar de vários temas, desde que você tenha clareza de qual é a sua essência pelo que você quer ser lembrado. Não é o tema exatamente que vai ser aquilo que vai ser a sua marca, mas às vezes é a forma como você aborda os temas, né? No meu caso específico é isso. E aí é interessante porque a gente já falou sobre isso, de repente eu apareço num ranking de inclusão e diversidade, mas também apareço num ranking de comunicação, não são os mesmos rankings, mas porque de alguma forma
uma persona que provoca reflexões de uma maneira mais educada, gentil, delicada, também tem espaço numa rede social voltada ao trabalho, na medida em que no trabalho você precisa aprender a fazer isso de uma forma que não seja no debate duro, na superficialidade, na polaridade e tudo mais. Mas eu queria aproveitar que a gente brincou que eu ia controlar o tempo, eu estou controlando, né? E a gente está chegando aqui, é muito rápido, é ridiculamente rápido sempre, a conversa quando ela é boa. A gente está chegando perto do final aqui, eu estou controlando o tempo por N motivos, né? Importante para nós que estamos aqui, mas também para quem nos escuta, quem nos assiste. Eu queria fazer uma última pergunta aos dois aqui, que é óbvio, né? Voltar para o tema pais e filhos aqui, porque acho que a gente explorou bem a questão da reputação, né? Sobretudo construção de marca pessoal no mundo do trabalho, mas que conselho vocês dois dariam para pais e filhos que também estão cogitando empreender juntos? Uma das coisas que o Luiz sempre faz em qualquer momento que a gente tem a dois, né, que seja uma call, que seja um almoço, que seja um jantar, que seja qualquer coisa nesse sentido, é separar em blocos de tempo as nossas conversas, né? Então, a gente sempre fala de trabalho, de vida profissional, mas a gente também fala de família, de vida pessoal, né? Para a gente manter essa relação, essa chama acesa nesse lugar de que não adianta só, né, falar de trabalho, a gente precisa também dar importância, dar vazão para o que está acontecendo na vida um do outro, né? Nos bastidores ali na vida pessoal também, né? E que tanto ele acaba sendo, né, como pai, a pessoa que acaba aconselhando mais, né? Mas eu também, às vezes, entro muito, né, nesse lugar de escuta, de saber o que está acontecendo na vida dele também, e às vezes dar uns meus pitacos também, né? E outra coisa é justamente nessa questão do diálogo, né, é saber muito separar, né, equilibrar os momentos de, por exemplo, fazer uma crítica construtiva e os momentos de dar um elogio, um reconhecimento, né? E, de novo, os momentos de falar de vida pessoal e os momentos de falar de vida profissional, né? Porque, de fato, né, em qualquer relação de líder e liderado ou de sócios, é claro que a gente sempre corre o risco de ter questões, ter problemas, ter crises, e tudo bem, né, numa relação que não é familiar, acabar saindo o tiro pela culatra, né, e de repente, assim, é uma dor, é um luto também, é uma relação que pode acabar aí tendo um fim, digamos assim, né, mas a relação pais e filhos, né, e outras familiares, né, é para sempre, né? Não significa que a gente tem que, né, aceitar as pessoas na nossa vida se elas não fazem sentido, né? Tem sim pais e filhos que não têm, né, um tato na relação e que por muitas das vezes, não importa o quanto a gente insista, eles podem acabar nos machucando mais do que nos beneficiando, né, nos dando o amor, o carinho e afeto que a gente precisa. Mas, sendo família, né, a gente tem um pouco uma delicadeza, um cuidado a mais nesse sentido, né? Então, lembrar sempre de que se der errado, não é só uma relação profissional que se acaba, não é só uma amizade qualquer, né, que pode ser substituída de alguma forma. Cada relação é única, mas ainda assim, né, não sendo familiar, é um outro risco, né? Agora, sendo família, tomar ainda mais cuidado em cima disso, né? Ter ainda mais uma espécie até de planejamento e organização, como o Luiz faz, por exemplo, né, de separar em blocos de tempo os nossos momentos ali de conversa, para não deixar, né, que a relação familiar fique em segundo plano, né? E manter aí o amor como centro de tudo. Eu acho que, complementando o que a Isa trouxe, e aí eu vou falar diretamente com os pais, né? No meu crachá de pai, ela me chamava carinhosamente de paitrão, né? Eu acho que é justamente isso. Não seja o patrão do seu filho. Seja um profissional, um colega, um executivo, uma executiva, né? Seja alguém que esteja ali para ensinar e aprender. É muito natural que quando você vai trabalhar com um filho, que você queira transferir a sua autoridade do pai para a sua autoridade de paitrão. Né? Então, dispa-se da sua autoridade. Você não é o dono da razão. Ele sabe muito mais, ela sabe muito mais que você. Você também sabe muito mais do que ele, que ela. Então, essa troca é onde é o grande barato. Né? Essa troca é onde é uma relação ganha-ganha, é onde os dois têm a ganhar. Né? Se alguém senta na mesa já numa posição de autoridade, né, que é a posição normalmente do pai e da mãe,
eu sei, eu mando, você obedece, né? Se essa relação profissional partir daí, não vai dar certo, né? Então, dispa-se dessa sua autoridade, abra-se para a escuta, né? Todo líder precisa saber escutar, né? E é muito difícil quando você tem que escutar um filho nessa posição, né? Geralmente você já vai ali naquela posição de, você tem que me obedecer, você não sabe de nada, eu que sei de tudo, me obedeça, enfim, e isso é a ruína de qualquer relação profissional que se possa construir entre pais e filhos, né? Então, falando diretamente para os pais, esteja aberto à escuta e não perca as oportunidades de aprender com eles, porque eles têm muito para te ensinar. Esse é o recado que eu tenho para dar. Sensacional. Eu acho que além de agradecer os dois, eu queria também aproveitar para reconhecer, dar os parabéns a você, Luiz, pela filha incrível que você tem, né? Eu estou tendo a oportunidade de conhecê-la melhor através da Meeting. Então, é uma pessoa muito jovem, menos de 30 anos ainda, mas já muito madura, muito competente naquilo que ela faz, muito cuidadora das relações, né, do jeito que você cuida, Isa, da comunidade, da Meeting. Eu percebo todo o amor, mas também todo o profissionalismo que você demonstra nessa atividade. E parabéns pelo sócio que você tem também, pelo pai, que eu já conheço há muito tempo, 50 aí, 50 a mais, com muita capacidade de reinvenção, né? Sempre estudando, empreendendo, inventando negócios, tal. Eu acho que isso é admirável em vocês dois. Então, foi uma honra para mim ter vocês dois aqui, podendo olhar para negócios, olhar para empreendedorismo, mas também olhar para a bonita relação que é um pai e uma filha, também se redescobrindo em outros domínios e aprendendo a conviver nesses outros domínios e a se respeitando mais, se amando mais e aprendendo uns com os outros. Então, muito obrigado mesmo aos dois, viu? Bom, eu que agradeço esse acolhimento, esse carinho e essas palavras maravilhosas aí, não podia fechar de forma melhor e você já deu o reconhecimento que tinha que dar, eu não vou falar mais nada, porque senão aí também a outra vai subir nas tamancas, aí fica complicado. Aí tem que puxar ela para a terra. Então, ela sabe, eu elogio todos os dias, mas eu também critico, eu também cobro, ela também me critica, ela também me cobra, e é assim que se constrói uma relação profissional, independente, isso vale para qualquer relação profissional, independente da relação parental, o respeito, a escuta, o reconhecimento, a valorização, a crítica construtiva, esse é o papel do líder, independente se você está trabalhando numa empresa familiar ou não. Também agradeço muito, Fábio, a oportunidade, mas já que Luiz trouxe aí, né, a questão de que eu poderia subir no salto, né, eu aproveito para ele saber também, né, de que hoje eu já fiz um exercício de autocrítica construtiva também, né, porque se tem algo que eu diria para mim 10 anos atrás lembre-se que seu pai e sua mãe são eternos na sua vida. Eles vão morrer em algum momento, mas eles são quem vai ficar até o final da vida deles, pelo menos, né? Então, para de focar tanto, né, nos seus namorados, buscar neles a validação que você acha que não tem nos seus pais, né? Vai atrás de um hobby, vai atrás de um curso, vai atrás de um instrumento, entendeu? Vai criar alguma coisa, investir em você mesmo, inclusive, né? Seu tempo, sua energia, seu dinheiro, porque no fim do dia namorados vêm e vão, né? O que fica, de fato, já ficou, né? E que eu convivo e vou conviver até o final da minha vida sou eu mesma, né? Então, investir mais em mim, né? Então, hoje, inclusive, estou buscando trabalhar mais isso, né? E agradeço, inclusive, de novo, essa oportunidade que foi justamente uma dessas que a gente consegue fazer essa autorreflexão, né? Esse exercício aí de tanto perceber a minha relação comigo mesma, quanto a relação com o meu pai e, consequentemente, com o trabalho, com a minha vida. Muito lindo isso, gente. Obrigado mais uma vez também. E agradeço a todo mundo que também nos acompanhou em mais esse episódio do Age Free Road, onde a gente mostra que toda idade conta e que quando a gente reúne faixas etárias diferentes, né, gerações diferentes, a gente vai para lugares muito incríveis como o que aconteceu hoje aqui. E olha só que curiosidade, não vai ser uma meta contínua aqui do nosso programa, mas no próximo episódio teremos uma mãe e uma filha que também trabalham juntos, um setor completamente distinto na moda. Olha só que interessante. Eu não vou falar mais, porque eu sempre gosto de deixar aqui, né, um spoilerzinho mais leve, mas sem contar muito. Então,
Mais uma vez, obrigado aos dois queridos aqui e a vocês que nos acompanharam. A gente se vê ou se escuta logo mais. Até lá. Tchau, tchau.